E a gente volta a falar sobre uma história triste, uma história de reconstrução, né? A gente volta a falar daquele caso no Tatuapé da semana passada, quando nós nos surpreendemos, ainda mais os moradores do bairro, quando houve aquela explosão de uma casa onde havia fogos de artifício. As marcas estão por lá ainda, história das famílias e tudo mais. O William Rafael está na região e vai contar pra gente o que ele está vendo, o que ele ouviu dos moradores. Fala, William, bom dia pra você. Fala, Felipe, bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Paulista TMC. Eu falo ao vivo da Rua Francisco Bueno, bem em frente àquela casa que aconteceu toda aquela explosão. Para quem está no YouTube tem imagens para a gente, mas para quem está no rádio eu consigo descrever. A casa está totalmente destruída, tem muito entulho em cima, né? Um carro que estava na garagem ainda está cheio de destroços em cima, aquela situação bem complicada mesmo para quem mora aqui. Durante a semana eu tive por aqui conversando com alguns moradores que relataram os momentos depois da explosão. Foi aquela sensação de medo porque ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Se tinha sido um balão, um avião ou até mesmo um posto de combustível que tem aqui do lado. Só para você ter uma ideia da situação de agora, a rua, claro, ela foi totalmente limpa pela prefeitura, mas aqui ao meu lado sempre fica um carro da GCM, até mesmo para não conseguir, até mesmo para não ninguém furtar as casas que ainda, as casas que estão aqui. A Neila Dias, eu vou chamar ela aqui para conversa comigo. Bom dia. A Neila, ela é moradora aqui da rua. A Neila, a gente conversou agora há pouco e a casa dela também foi impactada. E a casa dela não fica tão próxima, na verdade é menos de 1 quilômetro daqui, Neila, mas o teto da sua casa desabou, né? Acabou, gente. Tudo que é parte de gesso, né, se foi. Eu falo que eu moro aqui há 50 anos, nunca vi acontecer uma coisa dessa, né? Além dessa parte de gesso cair, muitas famílias tinham os seus animais de estimação, né? A gata da Neila, por exemplo, sumiu no meio dessa explosão toda, claro, ficou muito assustada. Neila, como que foi isso? Ela estava na sala com vocês, como que foi? Então, eu tinha uma cachorrinha de 15 anos que, né, que eu falo que é coisa de Deus, minha mãe pegou no colo antes, né, porque senão teria caído o teste de dizer. E eu tenho 4 gatos, né? Então, uns estavam no quintal, né? E eu tenho uma apenas de 2 meses, que depois do ocorrido, minha irmã falou assim, cadê a Isis, que é essa minha gatinha? Fomos procurar, demorou mais de 40 minutos, ela estava atrás de um baú, né? Toda tremenda, eu falo que foi bem visão de guerra mesmo, né? E conseguiu encontrar. Mas a gente está com grupos aqui aqui pela rua e passa várias pessoas assim e a gente joga no grupo cachorro que foi encontrado nas ruas de trás. Ainda tem animal desaparecido? Tem animal desaparecido. Até antes de eu dar a entrevista para você, tinha uma senhora ali que nós pegamos e estava querendo saber do cachorro. Ô Neila, como que foi minutos depois da explosão? Porque a gente vê aquela fumaça que invadiu até mesmo a Radial Leste, né? Como que foi aqui bem na rua? Porque deve ter sido um barulho assim ensurdecedor. Foi esquisito que é assim, eu moro bem atrás do posto de gasolina de combustível. Eu sei que se o posto explode, já tinham avisado que iam 10 quarteirões. E assim, a gente correu para trás de lá. Minha irmã até ficou brava com o pessoal do posto, falando, o que vocês fizeram? Eles falaram, não senhora, foi do lado. Foi horrível porque a gente não sabia onde tinha acontecido mesmo, né? Porque ele tinha uma garaginha que dava para o lado da Salim e essa parte da casa para o lado de cá. Então destruiu os dois lados. Então a gente ficou meio sem saber muito o que estava acontecendo, né? Tanto que lá no fundo, né? Fez um buraco onde ele manuseava essas coisas, essas bombas e tudo mais. Nós ficamos apavorados. Obrigado, Neila. A sorte dessa situação toda, eu conversei na semana com o bombeiro, o primeiro bombeiro que chegou aqui, porque do lado de trás dessa casa, por exemplo, não tem outras residências. Então, a fumaça, a explosão, ela conseguiu vazar e não foi para os lados. Mas, claro, que as casas ao lado atingidas tiveram bastante impacto, tanto que 11 imóveis foram interditados, 10 totalmente, parcialmente. 6 famílias
sendo o auxílio da prefeitura, um auxílio mais ou menos de R$1.000 para esse período e recebem por um tempo indeterminado. As casas, elas continuam interditadas, as casas do lado, e os moradores que não tiveram tanto impacto assim nas casas, conseguiram retornar, mas está aquele trabalho de mão de obra, por exemplo, de reconstrução de casa, porque muito gesso caiu, carros ficaram amassados, bem complicado, viu, Felipe? Tá certo, William. Obrigado pela sua participação aí. Quem acompanhou a narração aqui em 100.1 FM, né, vale a pena dar uma olhada depois no nosso canal. Chegou em casa, tiver um tempinho, olhar essa entrada do William, ele mostrando, né? A cena realmente é muito triste, né? Porque você vê o William exatamente na frente de uma casa que parece que é aquilo mesmo, foi um bombardeio de guerra, né? Esse carro que está dentro dessa casa, por exemplo, vai saber quando que ele vai poder sair, tem o trabalho da perícia, da Defesa Civil. Outra coisa que ele colocou aqui, a questão do medo, né, das próprias pessoas de terem os seus pertences roubados, furtados, por isso que tem uma GCM aí. Então, é uma situação realmente dramática que não tem fim, né, pelo menos previsto.